Pessoal, bom dia, bom dia. Professor Wellington aqui. Desculpem o barulho, né? A gente está com o vizinho aqui fazendo uma obra, e aí não sei se está incomodando muito no vídeo aí. Mas eu vou tentar falar um pouco mais alto para que a gente consiga fazer uma boa aula. Sem mais delongas, hoje a gente na aula passada falou um pouco sobre as leis de Newton, já que estamos revisando o conteúdo do ano passado nesse primeiro bimestre. E, em primeiro lugar, bicampeão da Supercopa, viu? É nóis. Continuando, vamos falar um pouco sobre a evolução das ideias sobre movimento. Isso aqui é um slide de um trabalho de um físico brasileiro que ele foi defendido pela SBF, que é a Sociedade Brasileira de Física. Então, é um slide que eu achei muito interessante, nós vamos trabalhar ele hoje, que fala um pouco sobre a história da física aplicada às leis de Newton. Como foi que Newton chegou com a bagagem de postular as três leis, que a gente já conhece, já vimos na aula passada. A gente viu na aula passada em desenho animado, né? As leis de Newton. E a gente vai rever elas hoje, falando um pouco sobre essa evolução dessas ideias de movimento. Então, a gente vai ter também um apanhado histórico. Nós podemos, por exemplo, começar com Aristóteles, que foi um grande filósofo grego, né? Aristóteles, ele foi professor particular de Alexandre o Grande. O pessoal que gosta de história aí deve conhecer tudo isso. Então, em relação a Aristóteles, suas ideias sobre o movimento predominaram até o fim da Idade Média. Então, foi um cara que era filósofo, mas naquela época, as ciências naturais elas eram estudadas pelos filósofos. Hoje, a filosofia está mais focada na metafísica, né? Naquilo que vai sair do concreto mais para a área abstrata. Mas a gente costuma dizer que a filosofia é a mãe de todas as ciências, porque foi de lá que saiu a física, que saiu a química, que saiu a biologia, e também, é claro, as ciências humanas. E Aristóteles, ele teve a ideia dos quatro elementos, a teoria dos quatro elementos. Tudo que existia no universo derivava desses quatro. E aí, quem lembra de Avatar vai saber. Lembra dos dobradores de água, de vento, de terra e de fogo? Esses seriam os quatro elementos essenciais, segundo Aristóteles, certo? Terra, água, fogo e ar. E aí depois ele teve a ideia da quinta essência, o éter. O éter foi uma teoria que nunca existiu, mas até hoje é muito famosa. O éter é um material, né, que nunca existiu, que foi idealizado, que resolvia muitos problemas, especialmente respondia questões sobre termodinâmica, sobre calor e temperatura, mas depois percebeu-se que o éter, na verdade, não existe, a gente pode fazer uma aula mais sobre isso. Como é um apanhado histórico, eu vou um pouquinho mais rápido para a gente chegar nas leis de Newton, tá? E aí percebeu-se também que Aristóteles ele conseguia já descrever alguns dos movimentos naturais, como a Lua e o Sol e os planetas que realizavam para ele movimentos circulares ao redor da Terra, enquanto que os elementos realizavam movimentos retilíneos. Então, para ele, o Sol e a Lua giravam ao redor da Terra, ainda tinha essa ideia muito geocêntrica, né? Que a Terra seria o centro do universo, e se achava também que os movimentos, por exemplo, eram circulares. E hoje a gente sabe que, especialmente, não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra gira em torno do Sol, e que o movimento não é tão circular assim, ele é mais elíptico, que é um círculo meio achatado. Certo? Um termo muito usado por Aristóteles também é o termo movimentos violentos, que um corpo só permanece em movimento se estiver sob a ação de uma força. E aí você percebe que Newton já começou a analisar desde esses documentos deixados por Aristóteles para ele começar a postular a primeira lei. Muitas pessoas acusam Newton de plágio, porque tudo que ele falou, alguém já tinha falado antes. Só que, de fato, ele não foi um plagiador, mas, na minha opinião, pelo contrário. Ele foi um grande gênio que ele conseguiu eliminar os erros das teorias anteriores e conseguir unificar toda a ideia de movimento em uma única teoria que é válida, inclusive, até hoje. É claro que a gente percebe que as leis de Newton elas não são aplicáveis em qualquer situação. Vocês vão ver lá no terceiro ano que existe a física quântica, né? Que as leis de Newton não vão se aplicar, a maioria delas, para a física quântica, que vai ser o estudo de partículas muito pequenas, como um átomo, ou subatômicas, né? Mas para a gente que trabalha no dia a dia com movimentos de carro, de pessoas, de aviões, com velocidades relativamente baixas e com corpos relativamente grandes, as leis de Newton até hoje são suficientes para explicar qualquer fenômeno físico de movimento. E aí teve um carinha chamado Galileu Galilei,
primeiro lugar, o nome dele é pouco criativo, né? Acho que os pais estavam com preguiça lá. Olha como é o nome dele, Galileu. E o segundo nome? Bota Galilei. Tudo muito, muito parecido, né? Só que esse cara foi um gênio também da ciência, né? Um dos pais das ciências naturais, especialmente. Ele contestou algumas ideias de Aristóteles em relação ao movimento, de fato. Galileu já foi um cara que, junto com Copérnico, Nicolau Copérnico, foi um cara que se destacou, dentre outras coisas, pela defesa do heliocentrismo, que de fato a Terra girava ao redor do Sol e não necessariamente o Sol ao redor da Terra, sob um referencial mais externo, né? E ele realizou análise sobre a queda dos corpos, as ideias de Aristóteles, que afirmava que os corpos mais pesados caíam rapidamente. É um mito que muita gente acha até hoje, que se eu jogar, por exemplo, esse celular de uma altura e jogar uma pena, o celular, por ser mais pesado, cai ao chão primeiro. E Galileu provou que não é o peso dos materiais que influencia na queda e na velocidade da queda livre, mas sim a resistência do ar e outras forças que estão envolvidas. Vamos falar sobre queda livre também, tá? Então, para Galileu, se todas as forças que deixa eu tirar botar aqui no lugar de Galileu. Se todas as forças que oferecem resistência ao movimento forem anuladas, o corpo permanecerá em movimento. E aí você percebe a questão do repouso que Aristóteles falou, a questão do movimento que Galileu falou, e aí Newton vai junto as duas teorias, tira os erros e faz a primeira lei. E aí Galileu realizou uns experimentos bem bacanas. Inclusive, o mais famoso dele teria sido jogar deixar em queda livre alguns objetos da Torre de Pisa, aquela torre da Itália que é inclinada, né? A maioria das pessoas, historiadores, dizem que isso nunca aconteceu, que ele nunca fez esse experimento e que é apenas um mito. Mas, provavelmente, vocês vão ouvir falar sobre isso quando estiverem estudando sobre Galileu. E aí ele idealizou um experimento onde o corpo era abandonado sobre uma superfície inclinada muito lisa a partir de uma altura H, como essa bolinha aqui, ó. E aí, de repente, a bolinha cai e faz esse movimento, ó. Olha, observe a altura, certo? Observe a altura e olha quando ela cai. Ela vai até onde? Exatamente na mesma altura que ela saiu, segundo Galileu. Olha isso. Exatamente na mesma altura. Altura H exatamente igual. E aí o que ele percebeu? Que o corpo ganhou velocidade na descida, no plano oposto, atingiu praticamente a mesma altura do que foi abandonado. Só não é exatamente a mesma altura, porque existem outras forças envolvidas, tá? E aí a gente percebe aqui que as ideias de queda livre e de forças que vão ser aplicadas sobre um corpo lá pelas leis de Newton, elas já começam também a serem desenvolvidas desde esses experimentos básicos aqui de Galileu. Vamos lá para ser mais rápido aqui. E aí, se ele inclinar um pouco mais, ó, o que acontece? Continua aí na mesma altura. Ainda mudando, ó, que a gente viu que o ângulo era igual, né, nesse trapézio que nós tínhamos aqui. Só que agora ele mudou o ângulo e a altura continua sendo a mesma. E as ideias, mais uma vez, ele alterou de novo a inclinação, abaixou mais. E o que acontece com a bolinha? Volta ao mesmo lugar, à mesma altura praticamente, certo? O resultado também se repete nesse sentido. Então, Galileu ele concluiu que se um plano oposto fosse totalmente horizontal, o corpo teria que permanecer em movimento infinitamente, certo? Porque quanto mais eu deito, quanto mais eu inclino esse ângulo, deixa eu aumentar agora um pouquinho meu vídeo para que vocês consigam ver aqui, ó. Ó, eu tenho um plano aqui, certo? A bola vai descer aqui. Vai descer. Ela vai tentar subir de novo até a mesma altura. Como a gente fez aqui nesse experimento aqui embaixo, certo? Ela vai tentar descer a mesma altura, e quanto mais eu desço essa linha verde aí, ó, mais ela vai tender a subir. Se essa linha for completamente reta, isso quer dizer que essa esfera ela vai andar infinitamente até chegar o momento que ela consiga subir para a altura que ela veio, certo? É um experimento que Galileu conseguiu perceber com lógica. E aí ele já postulou que se um corpo estiver em movimento retilíneo, uniforme, ou seja, aquele movimento que vai em linha reta, horizontalmente, esse corpo ele não vai parar nunca, a não ser que alguma coisa pare ele, alguma força. E aí vocês vão lembrar que isso já tem a ver com a primeira lei do Sir Isaac Newton.
Beleza, vamos lá, rapidão, que já foi 10 minutos. E aí Newton chega já com toda essa bagagem construída por uma série de teóricos antes, desde Aristóteles até Galileu, e entre Aristóteles e Galileu houveram muitos teóricos não tão conhecidos assim, que com certeza trabalharam em seus laboratórios e postularam artigos a respeito da ideia de movimento. Mas a Newton, com sua genialidade, que todo mundo já sabe, ele apresentou as leis do movimento em sua obra. A obra dele era Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ou Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Olha o nome. Hoje em dia bota só física, né? Então, era Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. E ele eliminou a diferença entre os corpos terrestres e os corpos celestes, até porque são compostos por matéria e eles acabam obedecendo a mesma lei de movimento. Assim como a diferença entre os movimentos naturais e os movimentos violentos. Ou seja, tudo que é matéria para Newton tem que se comportar da mesma forma em relação ao movimento. E ele estava certo. A única coisa que não estava perfeitamente correta era se relacionando com os átomos, né? Ou com partículas subatômicas, que são muito pequenas. De acordo com Newton, para determinar o movimento de um corpo, só precisamos conhecer as forças que atuam sobre ele. Ou seja, não depende da massa esse movimento. Vamos supor que um corpo em repouso, uma superfície lisa, ele está em repouso inicialmente. O que acontece se uma força horizontal passar a atuar sobre ele? O que acontece se eu empurrar esse bloco para a direita, por exemplo? O corpo vai adquirir velocidade, ou seja, ele vai acelerar. O corpo vai realizar um MRUV, que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Eu empurro ele, ele vai continuar infinitamente andando para a direita. Essa é a lei da inércia. E aí o que acontece se duas forças iguais, uma da direita e uma da esquerda, forem aplicadas sobre o mesmo corpo? Forças iguais. Um vai empurrar com uma força para um lado, outro para o outro, acaba que ninguém ganha nada. Todo mundo gasta força, realiza trabalho, não há deslocamento, então não tem trabalho, né? Realiza força sobre o bloco, só que o bloco não vai sair do lugar, porque a força que eu estou exercendo para a direita é a mesma que eu estou exercendo para a esquerda. Então o corpo permanece em repouso, certo? Isso é inércia. Vamos supor que um corpo em superfície lisa está em movimento. O que acontece se uma força horizontal no mesmo sentido passar a atuar sobre ele? O corpo vai aumentar a velocidade. Se aumenta a velocidade, o movimento é uniformemente variado. Só que o corpo continua em movimento. Então, para a gente resumir isso aqui tudo, gente, todas as possibilidades aqui, ó, conclui-se que a matéria possui uma tendência natural de permanecer como ela está, de resistir à mudança de velocidade. Ou seja, se o corpo estiver em movimento, eu só vou conseguir mudar a velocidade dele. O carro está a 20 por hora, um automóvel. Só consegue aumentar a velocidade dele se tu apertar o acelerador, certo? Se tu consegue diminuir a velocidade dele, só se apertar o freio. Ou seja, eu preciso de uma força externa para fazer com que ele mude ao momento dele, ele mude o momento, mude a situação e o movimento que ele está. Se ele está em repouso, ele vai permanecer em repouso, a não ser que uma força seja exercida. Se ele está em movimento, ele também vai permanecer em movimento. Então, é uma tendência natural da matéria de resistir à mudança de velocidade. A matéria não gosta de mudança de velocidade. Se ela está numa velocidade, quer seja a velocidade zero quando está em repouso, ou qualquer outra velocidade quando está em movimento, ela vai continuar com essa mesma velocidade, a não ser que uma outra força venha a ser exercida sobre esse determinado material. E essa tendência do corpo permanecer em repouso ou em movimento, a gente chama de inércia. A inércia de um corpo é proporcional à sua massa. Assim, pode-se considerar a massa como uma medida de inércia de um corpo. A massa, gente, é aquilo que a gente chama de quilogramas, tá? O celular desse tem, sei lá, 200 quilogramas. 200 gramas, desculpa. Uma pessoa média aí tem a massa de 60 quilos. No meu caso, 78 quilogramas. Certo? Isso é a massa, não é o peso. O peso a gente vai ver daqui a pouco, nas próximas aulas, que o peso é uma força. Então, a massa, ela tem a ver com essa inércia, a quantidade de matéria que tem, e toda matéria tem essa resistência à mudança de velocidade. Eu vou parar a aula por aqui, essa é a primeira lei. Eu vou parar esse vídeo, porque está ficando um pouco longo, já tem 15 minutos. E aí eu vou continuar com o próximo vídeo, ainda nessa aula, falando um pouquinho sobre
a segunda e terceira leis de Newton, beleza? Ficamos por aqui, um abraço.